Oh, Father God, Ó Deus Pai, thank you for your precious holy word obrigado pela tua santa that, palavra that you have given to us que nos concedeste so that we may learn about you and about your love for us para que possamos aprender sobre ti e sobre o teu amor por nós and who we are. e de quem somos. Prepare our hearts, O Holy Spirit, to receive what you have to say to us today. Prepara os nossos corações ao Espírito Santo para percebermos e recebermos o ensinamento de hoje. And speak to each of us through your holy word. E fala para cada um de nós com a tua santa palavra. In Jesus' name we pray. Em nome de Jesus oramos. Amen. Amém. So last time, we saw that God had sent Joseph to Egypt to prepare for a great famine. Da última vez, vimos que Deus enviou José ao Egito para se preparar para a grande fome. God had warned Pharaoh through dreams about the coming 7 years of plenty and the following 7 years of famine. Deus avisou ao faraó em sonhos sobre os próximos 7 anos da abundância e seguidos de 7 anos de fome. And he raised Joseph up to be the second most powerful person in the world to manage the collection and distribution of the food. E levou José ao segundo homem mais poderoso do mundo para gerir a recolha e distribuição dos alimentos. Genesis 42, verses 1 and 2. Gênesis 42, versículos 1 e 2. When Jacob saw that there was grain in Egypt, Jacob said to his sons, "Why do you look at one another?" And he said, "Indeed, I have heard that there is grain in Egypt. Go down to that place and buy for us there, that we may live and not die." Quando Jacó soube que no Egito havia trigo, disse aos seus filhos: Por que é que estão aí a olhar uns para os outros? E disse ainda: Ouvi dizer que há trigo no Egito. Deixam até lá e comprem comprem trigo para nós, para que possamos continuar vivos e não morrermos de fome. So back in Canaan, the future looked rough. Assim, em Caná, o futuro parecia sombrio. Jacob's family were finding it tough. A família de Jacó estava a passar dificuldades. The famine that God had warned Pharaoh about had spread far beyond Egypt, throughout the whole known world, including Canaan. A fome, sobre a qual Deus tinha avisado Faraó, tinha se espalhado muito além do Egito, por todo o mundo, por todo o mundo conhecido. And Jacob's pantry was looking rather empty. E a despensa de Jacó estava bastante vazia. So he asked his sons, "Why are you sitting there staring at each other? Go to Egypt and buy some food." E daí, Jacó perguntou aos seus filhos: Por que é que vocês estão aí sentados a fazer nada? Vão ao Egito buscar trigo. To go, here we go, to Egypt to see brother Joe. So Joseph's 10 brothers went down to buy grain in Egypt. But Jacob did not send Joseph's brother Benjamin with his brothers, for he said, "Lest some calamity befall him." Assim, 10 dos irmãos de José desceram ao Egito comprar trigo. Jacó não desceu que Benjamim, irmão de José, fosse com eles, temendo que algum mal lhe acontecesse. Remember that Benjamin was all that Jacob had of his beloved wife, Rachel. Lembrem-se de que Benjamim era tudo que Jacó tinha restado da sua amada esposa Raquel. The 10 sons that Jacob sent were from his other wife and concubines. Os 10 filhos que ele havia mandado eram da outra esposa e das concubinas de Jacó. But he refused to send the last memory of the wife that he truly loved. Mas ele recusou-se de enviar a última memória da mulher que realmente amava. Verse 5. Versículo 5. And the sons of Israel went to buy grain among those who journeyed, for the famine was in the land of Canaan. Os filhos de Israel estavam entre outros que também foram comprar trigo por causa da fome na terra de Canaã. The entire region was devastated by the famine, and there were convoys of people from all around the world traveling to Egypt. Toda a região estava devastada pela fome e havia caravanas de pessoas de todos os lados a viajar para o Egito. Verse 6. Versículo 6. Now Joseph was governor over the land, and it was he who sold to all the peoples of the land. And Joseph's brothers came and bowed down before him with their faces to the earth. José era o governador de Egito e era ele que vendia trigo a todo o povo da terra. Por isso, quando os irmãos de José chegaram, curvaram-se diante dele com o rosto no chão. Have you ever had that sudden realization when your blood runs cold and your skin prickles, when you realize that a dream you've had is suddenly coming true before your eyes? Alguma vez já tiveram aquela sensação repentina que quando o sangue te fica gelado na pele, que é um arrepio,
ao perceber que um sonho que tiveste está de repente a tornar-se realidade? Joseph, years ago, read that in the field one day the corn gave him a sign. Their 11 sheaves of corn all turned and bowed to his. José, há anos, leu que um dia, nos campos, o milho lhe deu um sinal. Os seus 11 feixes de trigo viraram-se todos e curvaram-se perante ele. He dreamed he saw 11 stars, the sun, the moon, the sky, bowing down before his star, and now he realizes why. Sonhou que via 11 estrelas, o sol, a lua e o céu, a curvar-se perante a sua estrela, e agora ele percebe porquê. Suddenly, Joseph gets a revelation that all along, De repente, José teve uma revelação que durante todo esse tempo, his brothers throwing him into the pit, os seus irmãos a atirarem para a cova, selling him, a venderem-no, over 2 years in prison, mais de 2 anos na prisão, all along, God was with him. God had foreplanned this very moment and had been working it out over the past 22 years. durante todo esse tempo, Deus estava com ele. Deus tinha planeado este preciso momento e tem vindo a prepará-lo ao longo dos últimos 22 anos. Verses 7 to 8. Versículos 7 a 8. Joseph saw his brothers and recognized them. He acted as a stranger to them and spoke roughly to them. Then he said to them, "Where do you come from?" And they said, "From the land of Canaan to buy food." So Joseph recognized his brothers, but they did not recognize him. José reconheceu os seus irmãos e assim que os viu, mas agiu como se não conhecesse e falou-lhes com aspereza. De onde vêm? Responderam eles. Da terra de Caná para comprar comida. José reconheceu os seus irmãos, mas eles não o reconheceram. Just over 22 years ago, Joseph's brothers sold their 17-year-old brother to a traveling band of Ishmaelite merchants and never heard from him again. Há pouco mais de 22 anos, os irmãos de José venderam o seu irmão de 17 anos a um grupo de mercadores ismaelitas e nunca mais tiveram notícias dele. Joseph is now almost 40, José tem agora quase 40 anos, clean shaven, no beard, no hair, and wearing a wig. sem barba, sem cabelo e com uma peruca, Wearing royal Egyptian clothes and jewelry, vestindo-se de roupas e joias reais egípcias, and appearing to them as Zaphnath-Paneah, governor of all Egypt. apresentando-se perante eles como Zapnath, Ah! governando todo o Egito. It would never even cross their minds that this was their brother. Nunca lhes tinha passado pela cabeça que aquilo era o irmão dele. Verses 9 to 13. Versículos 9 a 13. Then Joseph remembered the dreams that he had dreamt about them and said to them, "You are spies! You have come to see the nakedness of the land." And they said to him, "No, my lord, but your servants have come to buy food. We are all one man's sons. We are honest men. Your servants are not spies." But he said to them, "No, but you have come to see the nakedness of the land." And they said, "Your servants are 12 brothers, the sons of one man in the land of Canaan, and in fact the youngest is with her father today, and one is no more." Lembraram-se então dos seus sonhos que tiveram a respeito deles e disseram-lhes: "Vocês são espiões! Vieram para ver onde a nossa terra está desprotegida." E eles responderam: "Não, meu senhor, os teus servos vieram comprar comida aqui. Todos nós somos filhos do mesmo pai. Os teus servos são uns homens honestos e não espiões." Mas José insistiu: "Não! Vocês vieram ver onde a nossa terra terá desprotegida." E eles disseram: "Os seus servos eram 12 irmãos, todos filhos do mesmo pai, na terra de Caná. O caçula está agora em casa com o pai e o outro já morreu." Joseph can't believe his eyes. José não acredita no que vê. Here he is, ruler of the known world. Aqui está ele, governante executivo do mundo, His calendar filled with grain logistics during a global state of emergency. com a agenda cheia de questões de logística de cereais durante um estado de emergência global, Receiving dignitaries from all around the world. a receber dignitários de nações de todo o mundo. And suddenly, his brothers show up, desperate for help. E de repente, os seus irmãos aparecem desesperados, necessitando de ajuda. He hasn't seen them for 22 years. Não tem notícias deles há 22 anos. And now all 10 of his half-brothers are here, bowing at his feet. E agora todos os seus 10 meio-irmãos estão aqui a curvar-se diante dos seus pés. Is his full brother alive? O seu irmão de sangue estará vivo?
Is his father alive? O seu pai está vivo? Are his half brothers still opportunistic, attempted murderers, and slave traders? Será que os seus meio-irmãos continuam a ser oportunistas, tentadores de homicídio e traficantes de escravos? Joseph seizes this opportunity to find out more about his family and to ensure they don't disappear for another 22 years. E José aproveitou esta oportunidade para descobrir mais sobre a sua família e garantir que eles não desaparecem por mais de 22 anos. Verses 14 to 17. Versículos 14 e 17. Joseph said to them, "It is as I spoke to you, saying, 'You are spies.' In this manner you shall be tested. By the life of Pharaoh, you shall not leave this place unless your youngest brother comes here. Send one of you and bring him, and let him bring your brother, and you shall be kept in prison, and that your words may be tested to see whether there is any truth in you, or else by the life of Pharaoh, surely you are spies." So he put them all in prison 3 days. José voltou a afirmar: É como lhes disse, vocês são espiões. Vocês serão postos à prova, juro pela vida de Faraó, que não sairão daqui enquanto vosso irmão mais novo não vier para cá. Mandem alguém de vocês buscar o vosso irmão, enquanto os demais aguardam presos. Assim, ficará provado se as suas palavras são verdadeiras ou não. Se não forem, juro pela vida de Faraó, que ficará confirmado que vocês são espiões. E deixou-os presos por 3 dias. Oh dear. This is all going very, very badly indeed. Oh céus, isto está a correr muito mal. All that Joseph's brothers wanted was to buy some food so they would not die. Tudo o que os irmãos José queriam era comprar comida para não morrer. But suddenly, Homeland Security has thrown them in prison Mas de repente, a segurança interna mandou-os para a prisão and demanding that their other family members present themselves also. e exigiu que os outros membros da família também se apresentassem. Will they ever see their home or their family again? Será que alguma vez voltarão a ver a sua casa ou família? Verse 18. Versículo 18. Then Joseph said to them the third day, "Do this and live, for I fear God." No terceiro dia, José disse-lhes: Eu temo a Deus, se quiserem voltar às nossas vidas, façam o seguinte. Let's pause here for something interesting. Vamos fazer aqui uma pausa para algo interessante. Here, Joseph is speaking on 2 levels. Aqui José está a falar em 2 níveis. On the surface, he's effectively saying to his brothers that I'm a God-fearing man, not that I worship the true God. À primeira vista, ele está efetivamente a dizer aos seus irmãos: Sou um homem temente a Deus e não adoro o Deus verdadeiro. But at the same time, it's a reminder to us that for the past 22 years, Joseph has been living in the world's most religious nation, with a celebrity list of false gods covering every aspect of daily life. Mas ao mesmo tempo, é um lembrete para nós de que nos últimos 22 anos, José tem vivido na nação mais religiosa do mundo, com uma lista de falsos deuses que abrangem todos os aspectos da vida cotidiana. Remember that God had revealed himself to Abraham and given him the great promise. E lembrem-se de que Deus se revelou a Abraão e lhe deu a grande promessa. God had appeared to Isaac and reaffirmed the promise. Deus apareceu a Isaac e reafirmou a promessa, God had appeared to Jacob and even fought with him. mas Deus nunca se tinha aparecido a José. But God had never appeared to Joseph. Pois, já disse. He was 17 years old when he was kidnapped to Egypt. And despite being immersed in a culture full of idolatry, Joseph remained faithful to the true God who reached out to his father and grandfather. Ele tinha 17 anos quando foi levado para o Egito e apesar de estar imerso numa cultura repleta de idolatria, José permaneceu fiel ao Deus verdadeiro que se revelou ao seu pai e seu avô. And through this period of being abandoned and alone, falsely accused and forgotten in prison, Joseph remained faithful to God. Durante o seu período de abandono e solidão, acusado injustamente e esquecido na prisão, José permaneceu fiel a Deus. Through his period of elevation to the second most powerful person in the world, Joseph remained faithful to God. Durante o período em que foi elevado à segunda pessoa mais poderosa do mundo, José permaneceu fiel a Deus. We'll talk about that more in a bit. E falaremos mais disso num momento. Verses 19 to 20. Versículos 19 e 20. If you are honest men, let one of your brothers be confined to your prison house. But you go and carry grain for the famine to your houses, and bring your youngest brother to me, so that your words will be verified, and you shall not die. And they did so. Se vocês são homens honestos, deixem um dos seus irmãos aqui na prisão, enquanto os demais voltam, levando o trigo para matar a fome das nossas famílias.
Traguem, porém, o seu irmão mais novo, para que se comprovem as suas palavras e vocês não tenham que morrer. So 3 days later, some diplomatic relief. Assim, 3 dias depois, certo alívio diplomático. Everyone's free to go with food for their families. Todos estão livres para partir com comida para as suas famílias. But one brother has to stay as security. Contudo, tem que ficar um irmão como garantia. Verse 21. Versículo 21. Then they said to one another, "We are truly guilty concerning our brother, for we saw the anguish of his soul when he pleaded with us, and we would not hear. Therefore this distress has come upon us." Eles prontificaram-se a fazê-lo e disseram uns aos outros: Certamente estamos a ser castigados pelo que fizemos ao nosso irmão. Vimos como ele está angustiado quando nos implorava pela sua vida, mas não lhe demos ouvidos. Por isso nos sobreveio esta angústia. Suddenly, E de repente, after 22 years, depois de 22 anos, it's all coming back to them now. tudo lhe está a voltar à memória agora. Joseph, José, his distress and anguish as they handed him over into captivity. a sua aflição e angústia quando o entregam para ser levado em cativeiro. God must be punishing us. Deus deve estar a castigar-nos. Verses 22 to 23. Versículos 22 a 23. And Reuben answered them, saying, Did I not speak to you, saying, Do not sin against the boy, and you would not listen? Therefore, behold, his blood is now required of us. But they did not know that Joseph understood them, for he spoke to them through an interpreter. Ruben respondeu: Eu não vos disse para não maltratarem o menino, mas vocês não quiseram ouvir-me. Agora temos de prestar contas pelo seu sangue. Eles, porém, não sabiam que José os compreendia, pois ele falava-lhes por meio de um intérprete. And now the blame game starts. E agora começa o jogo da culpa. I told you not to do anything to him, but you didn't listen. Eu disse para não fazeres nada, mas vocês não me deram ouvidos. It's all your fault. A culpa é toda vossa. And they start bickering about what they did to their brother E começaram a discutir sobre o que fizeram ao irmão and identifying their guilt. e a identificar a sua culpa. And Joseph, that brother, is standing right there understanding everything that they're saying. E José, o irmão deles, está ali mesmo a compreender tudo o que eles dizem. Verse 24. Versículo 24. And he turned himself away from them and wept. Then he returned to them again and talked with them. And he took Simeon from them and bound him before their eyes. Então José retirou-se e começou a chorar, mas logo depois voltou e conversou novamente com eles. Depois escolheu Simeão e mandou acorrentá-lo diante deles. So this is not some grand, well-planned revenge strategy that Joseph had been rehearsing for years. Portanto, não se trata de uma grande estratégia bem planeada que José tivesse tido a ensaiar há muitos anos. One day, to his great surprise, Joseph's brothers show up in the convoy waiting for food aid at the Egyptian border. Simplesmente, um dia, apareceu uma grande surpresa, os seus irmãos apareceram e queriam comida. He's seizing this opportunity and thinking on his feet. Ele aproveitou esta oportunidade e pensa rapidamente. This is the first time he's seen them since they planned to kill him and sold him as a slave. Isto é a primeira vez que os vê desde que o que tentaram planear matá-lo e venderam como escravo. And seeing his brothers carrying and expressing their guilt pushes Joseph's emotions past the point of composure. E ver os seus irmãos a carregar e expressar a culpa leva emoções de José para além do ponto de ruptura. And Simeon is chosen as the hostage. E Simeão é escolhido como refém. Verses 25 to 26. Versículos 25 a 26. Then Joseph gave a command to fill the sacks with grain, to restore every man's money to his sack, and to give them provisions for the journey. Thus he did for them. So they loaded their donkeys with the grain and departed from there. Em seguida, José deu ordem para que enchessem de trigo as suas bagagens, devolvessem a prata de cada um deles, colocando-o nas bagagens, e lhes dessem mantimentos para a viagem. E assim foi feito. Eles colocaram a carga de trigo sobre os seus jumentos e partiram. So Joseph gives the 9 brothers what they came for, plus a little extra surprise. Sim, José dá aos 9 irmãos aquilo que vieram buscar e mais uma pequena surpresa extra. Joseph is scheming to try and figure out where his brothers' hearts are at, and to reunite the family, all seems to be getting more and more elaborate. A estratégia de José para tentar descobrir o que é que se passa no coração dos seus irmãos e para reunir a família parece estar a tornar-se mais elaborada. Have you ever seen Punk'd or Candid Camera?
Já alguma vez viram o filme Punk'd ou Candid Camera? It seems like Joseph's brothers are unwitting participants in a special episode where things keep getting weirder. Parece que os irmãos José estão-se a participar num episódio involuntariamente em que as coisas estão a ficar cada vez mais estranhas. Verse 27. Versículo 27. But as one of them opened his sack to give his donkey feed at the encampment, he saw his money, and there it was, in the mouth of his sack. No lugar onde pararam para pernoitar, um deles abriu a bagagem para pegar forragem para o seu jumento e viu prata na boca da bagagem. Oh no! What's going on? The money I paid for the food is sitting here in my sack. Oh não, o que é que está a passar? O dinheiro com que eu deveria ter pago a comida está aqui. So he said to his brothers, My money has been restored, and there it is in my sack. Then their hearts failed them, and they were afraid, saying to one another, What is this that God has done to us? E disse aos seus irmãos: Devolveram a minha prata. Está aqui na minha bagagem. E os seus corações encheram-se de pavor e, tremendo, disseram uns aos outros: Que é isto que Deus nos está a fazer? O que é isto que Deus nos fez? The brothers are terrified, confused, and don't know what to do. Os irmãos estão aterrorizados, confusos e não sabem o que hão de fazer. It's weird enough that they know that God must be doing something, but it seems to them more of a punishment than a blessing. E é meio estranho que parece que Deus está a fazer-lhes qualquer coisa, mas é mais como um castigo do que uma bênção. They already acknowledged that God was punishing them for what they did to Joseph by sending them to prison. And now it seems that whatever God is doing, he hasn't finished yet. Eles já reconheceram que Deus os estava a castigar por ter enviado José para a prisão, mas aquilo que ele está a planear fazer ainda não terminou. Now that Egyptian ruler will think we're thieves too. Agora, o governante egípcio vai pensar que eles são criminosos ou roubam. What is going on? O que é que se está a passar? Then they went to Jacob their father in the land of Canaan and told him all that had happened to them, saying, The man who is Lord of the land spoke roughly to us and took us for spies of the country. Versículos 29 a 33. Ao chegarem à casa de seu pai, Jacó, na terra de Canaã, relataram-lhe tudo o que lhes tinha acontecido, dizendo: O homem que governa aquele país falou-nos duramente e tratou-nos como espiões da terra. So Jacob's thinking, Oh no, that's terrible. Why would that happen to us? Pensamentos de Jacó. Oh não, isto é terrível. Porquê é que isso nos está a acontecer? Hey, someone's missing. Falta alguém. But we said to him, We are honest men, we are not spies. We are 12 brothers, sons of our father. One is no more, and the youngest is with our father this day in the land of Canaan. Mas nós garantimos-lhes que somos homens honestos e não espiões. Dissemos também que éramos 12 irmãos, filhos do mesmo pai, e que um já tinha morrido, e que o mais novo estava com o nosso pai em Canaã. So Jacob's thinking, What? Why did you tell the scary, grumpy ruler about Benjamin? That was dumb. O pensamento de Jacó. O quê? Porquê é que contaram este governante assustador e mal-humorado sobre o Benjamim? Isso é uma estupidez. Who's missing? Quem está a faltar? Then the man, the lord of the country, said to us, By this I will know that you are honest men. Leave one of your brothers here with me, take food for the famine for your households, and be gone. And bring me your youngest brother to me, so I shall know that you are not spies, but that you are honest men. I will grant your brother to you, and you may trade in our land. Então, o homem que governa aquele país disse-nos: Vamos ver se vocês são honestos. Um dos vossos irmãos ficará aqui comigo e os outros poderão voltar e levar mantimentos para saciar a fome das vossas famílias. Tragam, porém, o seu irmão mais novo, para que eu comprove que vocês não são espiões, mas sim homens honestos. Então lhes devolverei o irmão e os autorizei a fazer negócios nesta terra. What? Out of the question. O quê? Nem pensar. Simeon! Simeon's the missing one. Simão é o que está desaparecido. Verse 35. Versículo 35. Then it happened, as they emptied their sacks, that surprisingly each man's bundle of money was in his sack. And when they and their father saw the bundles of money, they were afraid. Ao esvaziar as bagagens, dentro da bagagem de cada um estava a bolsa cheia de prata. Quando eles e o seu pai viram as bolsas cheias de prata, ficaram com medo. So everybody's just standing there,
staring at the piles of grain and the piles of money in disbelief. Todos ficaram ali parados a olhar para as pilhas de grãos e pilhas de dinheiro, incrédulos, With cold, prickly skin, com pele fria e arrepiada, trying to understand what on earth is going on. a tentar compreender o que é que se está a passar. Verse 36. Versículo 36. And Jacob their father said to them, You have bereaved me. Joseph is no more. Simeon is no more, and you want to take Benjamin. All these things are against me. E disse-lhes seu pai, Jacó: Vocês estão a tirar-me os meus filhos. Já fiquei sem José, agora sem Simão. Ainda querem me levar Benjamim. Tudo está contra mim. So Jacob doesn't know how to handle everything he's being told. He's just basically giving up. Então Jacó não sabe lidar com tudo o que foi dito e está basicamente a desistir. Verse 37. Versículo 37. Then Reuben spoke to his father, saying, Kill my 2 sons if I do not bring him back to you. Put him in my hands, and I will bring him back to you. Então Ruben disse ao pai: Podes matar os meus filhos, se eu não trouxer de volta. Deixa aos meus cuidados e eu trarei-o. So Reuben, the eldest, is there and therefore supposed to be the most responsible, is kind of stuck in the middle. Então Ruben, o mais velho e portanto o que é o mais responsável, está preso no meio. His father is reclusing. O seu pai está recluso, His brother is stuck in an Egyptian prison, o seu irmão está preso numa prisão egípcia and he feels partially responsible for his failed attempt to rescue Joseph. e ele sente-se parcialmente responsável pelas tentativas falhadas de resgatar José. So he tries to resolve this deadlock by offering his own children as security. Por isso, tenta resolver este impasse a oferecer os seus próprios filhos como garantia. If I don't bring Simeon back, you can kill my kids. Se eu não trouxer Simão e Benjamim de volta, podem matar os meus filhos. No Father of the Year award for Reuben. Não há prémio de pai, não há prémio de pai do ano para o Ruben. Verse 38. Versículo 38. But he said, My son shall not go down with you, for his brother is dead and left alone. If any calamity shall befall him along the way in which you go, then you would bring down my grey hair with sorrow to the grave. Mas o pai respondeu: O meu filho não descerá convosco. O seu irmão está morto e ele é o único que resta. Se algum mal lhe acontecer na viagem que estão prestes a fazer, farão com que estes meus cabelos brancos desçam à sepultura com tristeza. Jacob just said the quiet part out loud. Jacó acabou de dizer em voz alta o que pensava. Simeon can stay in an Egyptian prison for the rest of his life, as long as my precious Benjamin is safe and comfy at home. Simão pode ficar numa prisão egípcia pelo resto da vida, desde que meu precioso Benjamim fique seguro aqui em casa. So, even 22 years later, Jacob still makes it absolutely clear that 10 of his sons are second-class citizens. Por isso, mesmo passando 22 anos, Jacó continua a deixar absolutamente claro que 10 dos seus filhos são cidadãos de segunda classe. Meanwhile, back in Egypt, Entretanto, de volta em Egito, Simeon, Simão, hello? Is anybody there? olá, está aí alguém? So, the 12 tribes of Israel, God's special chosen people, are in themselves not all that special once you look a bit closer. Então, as 12 tribos de Israel, o povo especial escolhido por Deus, são por si, ou se olharmos um bocadinho mais perto, não são assim tão especiais. What we've just seen is a glimpse into a somewhat dysfunctional family complicated by favoritism, sibling rivalry, and murderous hatred and slave trading. E o que acabamos de ver é um bocado para uma família disfuncional, complicada, cheia de favoritismo, rivalidade entre irmãos, ódio, assassínio e tráfico de escravos. Yet God took that, and from that made himself a very special, holy, and loved people. No entanto, Deus pegou nisso e a partir disso fez de si um povo muito especial, santo e amado. Through them, God fulfilled his promises. E através deles, Deus cumpriu as suas promessas. Through them, he blessed the world with his presence. E através dele, abençoou o mundo com a sua presença. And through them, Jesus Christ, the Son of God, came to redeem humanity. E através deles, Jesus Cristo,
o Filho de Deus veio redimir a humanidade. Not because they were special, but because even through all their personal shortcomings, they walked close to God. E não porque fossem especiais, mas porque mesmo com todas as suas E- falhas pessoais, caminharam perto de Deus. Even when everything seemed to go very wrong, they acknowledged that God was working in their lives. E mesmo quando tudo parecia correr muito mal, eles reconheceram que Deus estava a agir nas suas vidas. So it's not about who you are or what you can do for God. It's about following Him and letting Him use you to do amazing things for Him. Por isso, não se trata de quem vocês são ou o que podem fazer para Deus, trata-se de seguir e deixar que eles o possam usar para coisas incríveis. Nothing in your life disqualifies you from being used by God. Nada nas vossas vidas o desqualifica para ser usado por Deus. As long as you love Him with all your heart, all your mind, and all your strength, and desire for Him to use you. Desde que o ames com todo o seu coração e todas as forças. And desire Him to use you. This, see, no? E desejas que Ele te use. Sim, certo. The second thing we learn from Joseph today is that even when things seem horrendous, A segunda coisa que aprendemos com José hoje é que mesmo quando as coisas parecem horríveis, pit, mira, slavery, a escravatura, false accusations, falsas acusações jail, e prisão, that doesn't mean that God is not with you. isso não significa que Deus não está convosco. For Joseph, that was all part of God's plan to elevate him to second most powerful person in the world. Para José, tudo isso fazia parte do plano de Deus para o elevar como a segunda pessoa mais poderosa do mundo. Don't let your circumstances shake your faith in God. Não deixe que as vossas circunstâncias abalem a fé com Deus. We can only see what's going on around us, but don't let your experience put a blanket on what God can and is doing in your life. Só conseguimos ver aquilo que se passa à nossa volta. Por isso, não deixe que a vossa experiência obscureça o que Deus possa fazer com a vossa vida. Joseph remained faithful to God every step of the way, and God was able to fulfill his purposes for him, to elevate him and save his family and save his people and save millions. José permaneceu fiel a Deus em cada passo do caminho. E Deus foi capaz de cumprir os seus propósitos para ele, a elevá-lo, salvar a sua família, salvar o seu povo e salvar milhões. We can't understand God's ways. Não conseguimos compreender os caminhos de Deus. Isaiah 55:9 says, "For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts higher than your thoughts." Isaías 55:9 diz: Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. We know that God loves us. Sabemos que Deus nos ama. We can only see part of the grand work that God is doing. Só conseguimos ver parte da grande obra que Deus está a realizar. So all we need to do is trust God and walk in his ways. Então, tudo o que precisamos de fazer é confiar em Deus e caminhar nos seus caminhos. So even if the road is a bit bumpier than we would like, Por keep, isso, keep walking close to God and keep having faith that he is orchestrating your life in accordance to his perfect plans. mesmo que o caminho seja um pouco mais acidentado do que gostaríamos, continuem a caminhar perto de Deus e a ter fé que Ele está a orquestrar na nossa vida de acordo com os seus propósitos perfeitos. And similar to that, let us take an example of Joseph's faithfulness to God even during the period of silence. E a esse respeito, tomemos como exemplo a fidelidade de José a Deus mesmo durante o período de silêncio. God had never spoken to Joseph. Deus nunca tinha falado com José. There was no special Bible verse that Joseph clung to. Não havia nenhum versículo bíblico especial que fez José agarrar-se. Through Joseph's abandonment and elevation, silence from God. Apesar do abandono de José e a sua ascensão, silêncio por Deus, ou de Deus. Nevertheless, Joseph remained faithful to God. No entanto, José permaneceu-se fiel a Deus. In all of his conduct, he walked faithfully to God. Em toda a sua conduta, ele caminhou fielmente com Deus. And in all of the great things he did, he gave the glory to God. E em todas as grandes coisas que fez, deu glória a Deus. Even though he had no confirmation or encouragement or special word from God. Mesmo sem ter recebido nenhuma confirmação, encorajamento ou palavra especial de Deus. Yet God was there with him every step of the way. E, no entanto, Deus estava com ele em cada passo do caminho.
So if you're going through a period in your life at the moment where you're just trudging, feeling uninspired and not very spiritual, just keep following God. Então, se alguém está num período da vida em que sente-se que está a arrastar-se sem inspiração e pouco espírito ou espírito espiritual, continua simplesmente a seguir a Deus. Or if you're not feeling super close to God at the moment, just keep following God. Ou se não se sentem próximos de Deus neste momento, continuem simplesmente a seguir. Keep reading His Word. Continuem a ler a sua palavra. Keep talking to Him. Continuem a falar com Ele. Keep coming to church. Continuem a vir à igreja. And one day soon you will suddenly see that God was right there with you every step of the way. E um dia, em breve, de repente, perceberão que Deus estava convosco pelo caminho todo. Let's pray. Vamos orar. Oh, Father God, Ó Deus Pai, thank you that in all that is going on in our lives, that you are with us. obrigado por estares connosco em tudo o que nos passa nas nossas vidas. Thank you that you help us every single day, even when we don't realize it. Obrigado por nos ajudar todos os dias, mesmo que não apercebemos disso. Thank you that you go before us, preparing our paths. Obrigado por ires à nossa frente, preparando os nossos caminhos. Please help us to walk close to you every day, following the path that you have prepared for us. Por favor, ajuda-nos a caminhar perto de Ti todos os dias, seguindo os caminhos que preparaste para nós. Guide us and help us to do your will in our lives, Guia-nos e ajuda-nos a fazer a Tua vontade nas nossas vidas. and to know that you are always with us. E saber que estás sempre connosco. Keep us safe this week, we pray. Protege-nos esta semana, oramos, In Jesus' name, em nome de Jesus. amen. Amém. Let's stand for our final song. Vá-nos nos... Oh, communion. Please, Pastor Brandon, come up and share communion. Por favor, Pastor Brandon, chega aqui e vamos fazer comunhão. Okay, as the worship team comes up, E enquanto a equipa de louvor vem aqui para cima, we're going to pass out the elements. vamos passar os elementos. And then when they're done, we'll take the elements together. E quando eles acabarem, vamos tomar os elementos juntos.